Nosso momento juntos chegou, todos nós, parece que eu sempre falo a mesma coisa, né? Isso dá uma agonia, não gosto de repetição, Blenda, mas a gente tem que abrir com alguma coisa. É o todos nós. Como não tem bom dia, boa tarde, boa noite, a gente começa pelo todos nós. Toda semana a gente tem um encontro aqui juntos para falar sobre autoconhecimento, bem-estar, saúde mental e sempre buscando realmente fazer você pensar a partir de temas que a gente vai escolhendo e entendendo que é o momento ali da gente falar sobre aquilo. E a gente quer, de fato, não cair na mesmice, né, Blenda? A gente tá nessa luta aqui. A gente tá na luta. Pra gente fazer as pessoas pensarem, pelo amor de Deus. Esse é o nosso objetivo aqui. E o assunto de hoje é bem interessante, sim. Ele não é novo, mas a gente retoma aqui justamente porque a gente vê avançar essa expansão mesmo dessa medicação. E o doutor vai explicar tudo, mas eu vou aqui para minha introdução, para eu não me perder aqui das informações. Olha, desde julho deste ano, as farmácias pelo país já têm, por exemplo, um primeiro extrato completo de cannabis sativa para fins medicinais fabricados aqui no Brasil. Essa, claro, é um avanço, mas isso já vem aí já há alguns bons anos, pelo menos uns 10 anos, que o doutor vai explicar pra gente. Mas, enfim, a cannabis medicinal, ela é um produto obtido pela extração dos canabinoides, substâncias presentes na cannabis sativa, que agem em vários lugares do corpo, incluindo no cérebro. Depois de muita discussão, debates, até embates judiciais, a cannabis medicinal vem ganhando espaço para tratar diversas doenças em crianças, adultos e idosos. Para falar com a gente sobre esse tema, recebemos o Dr. Rubens Weinstein, médico neurologista da infância e da adolescência, é regente da neurologia do Centro Universitário de Medicina da Faculdade de Medicina do ABC, lá da minha região, possui graduação em medicina pela USP, residência em neurologia infantil também pela USP, é mestre em distúrbios da comunicação humana na Unifesp, possui doutorado no Centro Universitário de Medicina ABC, atualmente é professor assistente em neurologia, docente e também diretor científico da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide. Tudo certo, doutor? Tudo certo, mano. Bem-vindo ao podcast. Bem-vindo, doutor Rubens. Muito obrigada. E eu queria começar perguntando quais são as principais indicações médicas que vocês têm por pesquisas, por uso, indicado para o uso da cannabis? É assim que a gente fala da cannabis? Isso, da cannabis medicinal. Da cannabis medicinal. Inicialmente, eu agradecer o convite de estar aqui com vocês, mas assim, essa pergunta é muito interessante porque a comunidade médica, ela se baseia nos chamados níveis de evidência. Uhum. Então, quais as evidências que existem nas diferentes patologias? Por quê? Porque a cannabis medicinal, ela atua no sistema endocannabinoide que nós temos no corpo. Nós temos o sistema endocannabinoide, nós produzimos os chamados endocannabinoides. Uhum. Então, quando você usa o fitocannabinoide, ele vai regular o seu sistema endocannabinoide. E o sistema vai responder para a demanda do corpo. Então, na verdade, você poderia usar para muitas coisas, uma vez que você vai regular um sistema interno seu. Agora, as evidências dos estudos, eles mostram hoje, você tem 5 principais indicações em termos de frequência de produtos que são autorizados lá pela Anvisa. Então, a epilepsia, onde tudo começa, né? Tudo começou na epilepsia, nas crises epiléticas, depois o autismo, o transtorno do espectro autista. As dores crônicas hoje ganharam uma importância enorme dentro do uso da cannabis medicinal. A ansiedade e a insônia, hoje os 5 grandes grupos. Agora, claro, existem vários outros estudos e você tem aí uma infinidade de outras possibilidades, o Parkinson, o Alzheimer, até a síndrome metabólica, né? Quando você tem as alterações metabólicas, e até para as mulheres, aí saiu agora, né, um cannabidiol fit, que é para perda de peso e obesidade. Interessante porque uma alta concentração de um canabinoide específico, ele atua muito no emagrecimento e no controle da compulsão alimentar. Então,
muito interessantes, porque também é algo que é recente, essa descoberta. Agora, doutor Rubens, eu já fiz uso do cannabis medicinal, né? E sempre me trouxe uma questão assim, como é que se sabe? Porque parece que tem uma variedade, né? Uma variedade assim de dosagens de cannabis medicinal. Quer dizer, hoje se tem um pouco mais claro a dosagem, como é que a gente escolhe que tipo de cannabis serve para, por exemplo, a epilepsia ou autismo, ou, por exemplo, eu já ouvi falar que tem havido pesquisas na área das doenças neurodegenerativas e parece que tem havido um grande progresso nisso, não é? Para os idosos também. Como é que se chega nisso, com essa variedade tão grande, dosagens tão variadas? Então, veja, as descobertas elas foram gradativas. Então, primeiro, o isolamento de um dos canabinoides, que é o THC, que é o tetraidrocannabinol, que teria o efeito psicoativo, que nas plantas de uso recreativo tem concentração alta, que aí popularmente a gente conhece como maconha. Mas a cannabis medicinal não vem da maconha, né? Ela vem de outra confusão, planta, né? É uma confusão que vem do cânhamo. Tanto que a gente eu particularmente não gosto do termo maconha medicinal, porque não é maconha medicinal, é cannabis medicinal, né? Porque o cânhamo é uma outra variedade. É uma variedade do cannabis? Ah, tá. É uma variedade. E aí, quando se isola o THC, o tetraidrocannabinol, e posteriormente o CBD, que é o canabidiol, todo mundo fala muito em THC e em CBD. Isso. Bom, aí nós temos duas considerações. Só você tem o produto que a gente chama de full spectrum. O full quer dizer a planta toda. Você vai na planta, extrai, né, o óleo lá e vai usar o óleo da planta inteira. Nesse óleo tem todos os canabinoides, você tem mais de 100 canabinoides lá ativos, você tem o THC, você tem o canabidiol. Aí passou a se isolar. Então hoje, por exemplo, até falando do produto da farmácia, você tem um canabidiol puro. Então um óleo que só tem canabidiol, não tem os outros canabinoides. E existe até um outro produto que ainda também não está na farmácia, que é o chamado Broad Spectrum, quer dizer, ele é amplo, mas ele tira o THC, exatamente mantendo só os canabinoides que não são psicoativos. Então, o Full Spectrum tem o THC. O Full Spectrum tem, o Broad não, mas tem todos os outros canabinoides e o canabidiol isolado. E hoje, você tem, por exemplo, canabinoides que são extremamente úteis quando em concentrações maiores. Então você tem produtos, por exemplo, com canabinol, que é o CBN, com canabigerol, que é o CBG, e agora até falando do THCV, que é o produto para emagrecimento, quando você tem concentração alta desses produtos. Só que aí você precisa de uma síntese. Por quê? Porque quando você extrai da planta, você vai extrair ou a planta inteira, ou, né, você vai trabalhar isso em laboratório para isolar concentrações maiores desses canabinoides. E, doutor Rubens, quando que o senhor começou a ter interesse por esse estudo? Eu, na verdade, eu digo assim que eu sou um ponto fora da curva, porque eu tinha um paciente que morava fora do Brasil e ele já usava o canabinoide antes de ser aprovado aqui no Brasil. E eu estudava exatamente por conta dele, era uma epilepsia chamada síndrome de Dravet, que foi onde uma das portas de entrada do canabinoide, né? E aí a família estava voltando para o Brasil muito preocupada, porque como que eles iriam manter o tratamento que tinha dado super certo, tinha controlado as crises convulsivas desse menino, e se aqui não tinha. E eu até ficamos pensando, olha, converse com parentes, vizinhos, para mandar para você aqui para o Brasil. Nisso sai o habeas corpus em Brasília. No primeiro caso, que a família entrou com o habeas corpus, 2014, lá, saiu para poder usar.
pedi autorização. Quando eu vi que o Congresso autorizou, que o juiz autorizou, peguei os papéis, já mandei para a Anvisa e falei, olha, estou apto a prescrever o canabidiol, já prescrevia, já estudava e comecei a prescrever isso já em 2014, já se fazem 10 anos aí. Nossa, bastante tempo, né? Bastante tempo. E sempre com crianças e adolescentes, a sua experiência. Ah, não, eu tenho até um troféu que eu tive, porque eu atendi o outro dia uma senhora, né? Eu sou neurologista da infância, mas aí eu olhei no prontuário e disse assim, escuta, a senhora tem 100 anos? Ela falou assim, sim, doutor, 100 anos. Eu disse, bom, eu vou ter que tirar uma selfie com a senhora, porque é meu recorde. Muito bom. 100 anos, né? A senhora vai para o meu book lá. Claro, né? claro. Que honra, hein? Que honra. Ela com dores crônicas, né? Precisando utilizar. Aliás, eu tenho um caso na família, né? Minha mãe tem 96, vai fazer 97. E até um ponto interessante que eu quero levantar aqui. Minha mãe fez uma cirurgia, está com dor, mas ela mora sozinha, ela é independente, ela cozinha, ela faz tudo. 97 anos. Vai fazer 97 agora. E aí, com as dores, ela disse, mãe, você precisa usar canabidiol. Ela falou assim, filho, você vai me dar remédio da maconha? Aí o preconceito, né? Que existe um preconceito que vem da maconha. Por isso que a gente trabalha muito para eliminar o preconceito. Sim, né? sim. E aí eu prescrevi, depois de umas 3 semanas, fui lá e falei, mãe, e aí, como é que tá? Você tá brisando, né? Como é que você tá? Ela falou assim, não, tô ótima, melhorar as minhas dores. Então eu falei, então, esse é o efeito da cannabis medicinal. Interessante, porque eu acho esse um ponto muito importante, né, doutor Rubens? Porque eu acho que há uma confusão nisso, né? Quando se fala em cannabis, canabidiol, CBD, CBN, THC, né? Eu vejo que outro dia eu estava numa reunião e alguém falou que estava tomando canabidiol por conta da insônia. E eu vi que aquilo gerou um certo mal-estar. E olha, eram pessoas todas muito bem instruídas daquilo, né? Quer dizer, há uma confusão de que parece que a pessoa está fumando maconha todas as noites e, não, né? E fica uma coisa estranha. Então eu fico pensando, inclusive, na comunidade médica. O senhor percebe se há preconceito também na comunidade médica? Muito preconceito. É mesmo? O preconceito da comunidade médica é por desinformação. Uhum. Veja, a gente tem estatística hoje, nós temos 545 mil médicos no Brasil, pelo Conselho Federal de Medicina. Desses, a gente fez um levantamento, 5% conhecem cannabis medicinal, 95% desconhecem. E nós temos um problema, por conta desse preconceito, muitos colegas médicos dizem, não, ainda não existem pesquisas, não existem estudos. Sim, a ciência ainda não comprovou. Não comprovou, né? Aí, hoje, antes de uma aula, eu entrei aí nas bases de dados, só de cannabis, assim, nos últimos 5 anos, de mais de 3 mil estudos. Então, assim, o mundo está estudando a cannabis medicinal e nós estamos ainda pensando, puxa, será que tem estudo? Não tem estudo? Tem comprovação? E realmente, nesse ponto, estamos totalmente defasados. Outro dia eu estava vendo uma entrevista sua com o Dr. Drauzio Varela, né? E o senhor citou alguns estudos que já acontecem há muito tempo em Israel. Né? Sim. Eles são eles que iniciaram esses estudos? Sim, o professor Rafael Metula, que faleceu ano passado, aos 92 anos, ele estudou praticamente a vida dele inteira a cannabis sativa. E ele foi quem descobriu a estrutura do THC, a estrutura do CBD. Ele é considerado o pai da cannabis. Nós tivemos também um cientista que faleceu em 2021, professor Elisaldo Carlini, da Escola Paulista, da Unifesp, que estudou durante 50 anos aí, todo também da cannabis, e fez muitas parcerias com Israel. Então, na verdade, Brasil e Israel, nessa parceria, no estudo de cannabis medicinal, uma parceria de longa data que vem acontecendo. E olha só que interessante, o Ministério da Saúde de Israel publicou agora no começo de 2024 uma portaria
em que ele libera a utilização da cannabis medicinal não mais como um último recurso. Você tentou tudo e não melhorou. Eles dizem o seguinte, porque lá o Ministério paga a medicação. Então, eles teriam todo o direito de dizer, não, primeiro tenta coisas mais simples, mas aí depois a cannabis. Não. Eles publicaram uma portaria que, se a pessoa quiser iniciar o tratamento com cannabis medicinal, ela pode iniciar, que o governo vai bancar o tratamento. Então, Israel está bem à frente aí, em termos de cannabis. E é possível aliar o tratamento da cannabis medicinal com tratamentos tradicionais, por exemplo? Perfeitamente. Essa é a questão ótima que você levantou. Por quê? Tem um rapaz que fez um doutorado lá, um americano que fez o doutorado, que ele consultou tudo que tinha escrito sobre cannabis. Ele fez uma revisão extensa. E aí ele chegou à conclusão, falou assim, que é muito importante que as pessoas possam utilizar como adjunto. Então você está tomando uma medicação tradicional e você associa a cannabis e usa todos os benefícios da cannabis. Isso pode levar à redução de danos de algumas medicações? Com certeza. Eu trabalho muito com espectro autista, né? Sim. Então, crianças com espectro autista, a grande maioria delas inicia o tratamento com os chamados antipsicóticos, que são tranquilizantes maiores, aí, né? São calmantes, como popularmente a gente diz. E aí eles são usados para irritabilidade, mas muitas vezes com muitos efeitos colaterais. E a hora que você usa um canabinoide, um canabidiol, você pode reduzir a dose e, eventualmente, tem vários casos que você até suspende os medicamentos alopáticos que têm mais efeitos colaterais. Veja, 67% das crianças com autismo começam o tratamento com risperidona, que é um antipsicótico que antigo, né? E que tem muitos efeitos colaterais. Nas epilepsias, você tem aqueles casos difíceis, os casos refratários, que as crianças tomam 2, 3, às vezes 4, 5 medicamentos diferentes. E relato de uma mãe, disse, doutor, olha, ele até melhorou das crises, mas ele fica o dia inteiro sedado, dormindo. Ele perdeu a qualidade de vida. Claro. A hora que você introduz, por exemplo, um canabidiol e você consegue suspender alguns desses remédios, você usa junto com uma qualidade de vida muito melhor. Muito melhor. Interessante. E os pais aceitam bem a indicação? Os pais aceitam muito melhor do que os médicos. Posso imaginar. Os pais procuram a gente, né? Não só os pais, a população em geral. A população se informa, né? A população... Sim. Mais do que a gente imagina, né, doutor Rubens? Muito mais do que a gente imagina. Sim. Aliás, eu acho excelente isso. A população tem que se informar mesmo, né? Tem que ir atrás das informações de qualidade. Por isso que eu gosto muito, toda vez que a gente discute sobre o tema, fala sobre o tema. Por quê? Porque a gente fala com base científica, a gente estuda isso, então dá uma informação de qualidade, né? Sim, e acho que é uma coisa importante, não é? Porque o uso da cannabis medicinal, ela, como qualquer outra medicação, ela precisa ter uma boa prescrição, né? Sim. Porque às vezes eu ouço pessoas que inclusive viajam para fora e lá tem uma facilidade, tem muitas marcas, tem vários full spectrum, né? Broad spectrum, tudo isso, e as pessoas vão tomando aquilo, mas elas nem sabem exatamente para que serve. E se tem algum efeito, até tem efeitos colaterais, Sim, não? Sim, pode ter efeitos colaterais. Esse é um dos nossos problemas atuais. Tá. A Associação Pan-Americana está atuando muito na formação dos profissionais, né? E aqui um alerta que a gente sempre faz. Tomar muito cuidado com os produtos artesanais, porque a população brasileira tem usado demais os produtos artesanais e esses produtos, eles não passam pelo certificado de análise da Anvisa. Uhum. Então, para surpresa nossa,
alguns produtos que foram analisados pela Anvisa não continham canabidiol. Então eles contêm várias outras coisas e aí, assim, a extração, quem visita um laboratório que produz, é impossível. Seria a mesma coisa que você hoje, se chegar à conclusão e falar assim, nossa, Novalgina está muito cara, vou fazer em casa. Não dá para fazer em casa. Não dá para sintetizar dipirona em casa. Sim, entendeu? Isso é uma coisa maluca. Aí falaram, não, vem da maconha, vamos tirar o óleo da maconha. A extração, o cuidado, você não pode ter metal pesado, você não pode ter bactérias, você não pode ter solvente, você não pode, a Anvisa não autoriza esse tipo, né? E aí você vê, tem centenas de associações no Brasil produzindo cannabis artesanal. Aliás, se a gente entrar no YouTube, eu fiz essa pesquisa esses dias, que a gente ia conversar, você tem tutorial, né? De como tirar o óleo e fazer acontecer. E outra, eu queria dar um detalhe aí para as pessoas. Porque, veja, eu faço a comparação com meus pacientes. Digo assim, eu tenho um mercadinho próximo da minha casa. Muito gostoso ir lá, conheço a dona, o dono, vou lá, compro sempre alguma coisa, no sentido de ajudar os pequenos comerciantes. Mas quando você tem uma compra grande, você vai no supermercado grande. Por quê? Porque o pequeno não tem como competir com o grande em termos de preço. E aí, esse é um mito que existe, que o óleo artesanal é mais barato que o óleo que é fabricado pelos grandes laboratórios. Não é. Não é. A grama ela custa 10 centavos, a grama de um óleo importado que tem uma altíssima qualidade. Por quê? Porque um laboratório que faz cannabis medicinal para a América do Norte, para a América do Sul, para a Europa, a produção dele é enorme, não tem como alguém que vai fazer no quintal de casa. Claro. Não tem, não existe, mas isso é veiculado. Isso é veiculado lá na internet. Olha, o óleo é mais barato, tal. Não é. Não é. Sim. E é muito mais perigoso. Sim. E como é que estão recentemente as pesquisas no Brasil? O Brasil tem avançado nessas pesquisas? E uma segunda pergunta, já existem produtos fabricados aqui por indústrias brasileiras? Sim, sim. A pesquisa avançou muito em termos do Brasil, várias universidades, inclusive lá, eu particularmente tenho 4 alunos, né, 2 de doutorado, 2 de mestrado, pesquisando canabidiol, fazendo as suas teses e dissertações com o canabidiol. Mas existem muitas pesquisas no Brasil, em todos os estados, todas as universidades pesquisando e, claro, os laboratórios já produzindo, sim, aqui, né, no Brasil, ainda com algumas dificuldades em termos de competir com os produtos importados, né? Porque a produção começou agora, então o custo para você montar o laboratório, para você investir em propaganda, é um custo alto. A gente sabe que toda vez que você lança um produto, você tem que ter o retorno do seu investimento. Então, você vai comparar com um produto que já está há 15 anos em uso, aí é difícil. É difícil. A dificuldade que os laboratórios nacionais estão tendo é competir em termos de preço com os importados. Com os importados. Você quer fazer alguma pergunta? Eu quero, porque a gente já deu passou aí por vários aspectos, né, do tratamento com a cannabis, mas como que elas funcionam nos tratamentos de doenças neurodegenerativas, por exemplo, como o Parkinson? Isso. Olha, eu acho muito bom esse tipo de questão, porque muitos pacientes vêm assim, doutor, então inventaram um remédio que cura o Parkinson, que cura o Alzheimer? De maneira nenhuma. A cannabis medicinal, ela não se propõe a nenhum processo de doença neurodegenerativa de cura. Então você tem, por exemplo, uma evidência muito forte no Alzheimer do chamada síndrome do pôr do sol,
que é o Sundown Syndrome. A Sundown Syndrome é um comportamento muito complicado dos pacientes com Alzheimer no final do dia, a hora que está no final da tarde. Eles se tornam agressivos, eles não querem fazer nada, tal. Então, por exemplo, o estudo com cannabis medicinal trata muito bem a Sundown Syndrome. A cannabis medicinal trata muito bem a insônia, trata muito bem a ansiedade. Então, o que acontece nessas doenças neurodegenerativas que a gente vê é uma melhora nos questionários quando se aplica de qualidade de vida. A qualidade de vida, as famílias relatam que sobe muito. Então, indivíduos que tinham grandes dificuldades, né? Eu tenho um relato interessante do pai lá, dos professores da faculdade, que ele implicava muito com a cuidadora. A cuidadora dele, né, um quadro de Alzheimer, implicava tal. E quando ele começou o tratamento, esse professor foi almoçar no domingo com ele e de repente ele viu assim, o pai virando para a cuidadora e falou: querida, você pode me servir o almoço? Não. E aí ele se espantou, falou: nossa, o que aconteceu? Né? Então, essas pequenas coisas para as famílias são ganhos enormes. Então, um Parkinson que melhora a ansiedade, ele passa a ter qualidade de vida em termos do dia a dia dele. Então, muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas. Agora, veja, qual é a crítica que recebe? Ah, não, mas a cannabis medicinal não vai curar uma neurodegenerativa. Real, não vai curar. Assim como não tem nada que cure. Não tem nada que cure, né? Atualmente, né? Exatamente. Isso é uma coisa... E aí tem a questão acho que isso vai na linha das questões das condições crônicas, né? De doenças crônicas que podem também devolver essa qualidade de vida, né? Eu tenho um paciente epilético que melhorou das crises, não ficou totalmente sem crises epiléticas. No entanto, a parte emocional dele, comportamental, melhorou tanto que a mãe disse: eu não tiro a cannabis medicinal, vou deixar junto com os outros remédios para epilepsia, porque ele mudou totalmente. Ele não conseguia ficar dentro da escola, frequentar as terapias, não tinha amigos. E aí, veja, a gente tem que entender que quando você fala de uma patologia, de uma doença, você não está falando uma coisa única. Existem várias coisas ao redor. Uhum. Então, a epilepsia tem problemas de comportamento, tem problemas de sono, tem problemas de ansiedade. Tudo isso pode melhorar muito com a cannabis. Agora, Dr. Rubens, ao lado dos estudos da cannabis medicinal, eu tenho ouvido falar que tem havido, não sei se tem havido dessa forma, estudos, né, sobre outras substâncias que também têm sido trazidas, né, para discussão, que é a questão dos psicodélicos, enfim, não sei se chama assim, né? Isso aqui que a gente vê para o leigo, não é? Como é que tem avançado esse conhecimento? Então, veja, dentro da cannabis é importante até falar de algumas substâncias que estão presentes na planta, que a gente sempre cita, que são os terpenos, né? Os terpenos e flavonoides. Por exemplo, você tem lá uma substância que é o limoneno, que você vê no limão, que dá aquele cheiro, aquele gosto e tal. Você tem isso na planta da cannabis sativa, que tem propriedades terapêuticas excelentes. Então, muitas plantas têm substâncias com propriedades terapêuticas e a gente sabe disso. Sim, há muito tempo, né? Muito tempo. Sim. A gente faz os chás e tal. Agora, em relação a outras substâncias, existem sim estudos. Por exemplo, você tem lá os opiáceos, que são usados para dor, porém, é totalmente diferente você falar nesses estudos por conta de efeitos potenciais colaterais, né? Principalmente, né, no que se refere ao vício, né, desses. Sim. Então, isso tanto que, veja, até a cannabis medicinal está sendo usada para retirar o vício desse tipo de medicação, desse tipo de substância, do próprio uso recreativo da cannabis. Tem vários pacientes, né? Foi feito um estudo lá na Faculdade de Medicina
com usuários da maconha mesmo, da cannabis, que queriam deixar de usar a cannabis e passaram a usar a cannabis medicinal com resultados muito bons. Uhum. E como é que vocês acompanham, por exemplo, como é que o senhor acompanha quando administra cannabis medicinal numa criança, né, ou num idoso, num adolescente, como é que o senhor acompanha essa evolução? Eu precisava contar uma coisa feia, mas é um segredo, né? E aí, mas tudo bem, né? Eu vou contar, porque assim, se o pessoal me escutar, depois eles vão perceber. Na pesquisa, existe o cegar. O duplo cego é quando você cega, você usa um placebo, mas você não avisa que a pessoa está tomando placebo ou não, né? Eu, quando começo o uso da cannabis, eu peço para as famílias não avisarem nem a escola, nem os terapeutas num primeiro momento. Depois eu vou avisar. Mas no primeiro momento eu digo, olha, vamos cegar o uso. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas ficam sugestionadas. Então o terapeuta diz, ele começou a usar? Nossa, ele está muito melhor, tal, né? Sim. Então eu uso e tenho dito para os colegas médicos nas aulas médicas que eu dou, eu falo, olha, seguem o uso. Não peçam para os pacientes não avisarem ninguém para ver se realmente existe, né? Porque o efeito placebo, ele vai de 15% a 20% em qualquer coisa que você faça. Que incrível isso, não? Eu acho incrível esse percentual de 15% a 20%. Posso te dar uma ideia? Foi feito um estudo com esse PET, esse adesivo para Alzheimer. Sim, então fizeram para absorver pela pele. Eles queriam provar que absorvia pela pele. Colocaram o adesivo com a medicação e o adesivo sem a medicação, o famoso Band-Aid. No grupo controle, que estava sem a medicação, 17% teve tontura, náusea e vômito. E aí disse assim, olha, isso aqui me deu tontura, eu tive náusea, vômito. Eu disse, olha, mas não tinha nada no seu adesivo. Interessante. Efeito placebo. Então a gente precisa trabalhar com a possibilidade de eliminar o efeito placebo. Por isso que eu pergunto isso porque muitas vezes, por isso que eu perguntei, às vezes você usa a cannabis medicinal junto com outras medicações, né, em conjunto, e aí como é que a gente de fato, como é que o médico isso tem outra técnica, né? avalia... Se os colegas estiverem assistindo, é assim, o paciente vem com uma gama de medicamentos. A hora que você introduz a cannabis, não mexa nos medicamentos. No primeiro mês, você não mexe. Por quê? Se você dá um medicamento e tira o outro, você fica sem parâmetro. Porque, então assim, você mantém todo o esquema, inicia a cannabis e depois, no retorno, depois de um mês, você fala, olha, ele melhorou muito, você sabe que foi a cannabis e aí você começa a retirar os outros medicamentos. Entendi. E tem diferenças na cannabis medicinal que é usada para criança, idosos, jovens? Sim, hoje você tem vários produtos, né? Inclusive agora, por exemplo, né, existe uma discussão, porque tem duas linhas no autismo, se você vai usar o canabidiol isolado ou o canabidiol full espectro. A gente em crianças prefere não usar o THC, tá? Crianças abaixo de 2 anos, por conta que o fígado não amadureceu ainda, tal. A Anvisa autoriza o uso de até 0,3% do THC nos produtos, então você poderia sim utilizar. E a mesma coisa nos idosos, né? Porque você compara o organismo do idoso com o da criança. Então, assim, tomar muito cuidado com os produtos de THC. Não é que é proibido, veja, não é questão de proibido, mas é questão de tomar o cuidado. E como você tem hoje estudos com outros canabinoides que não são psicoativos, hoje é muito frequente você iniciar um tratamento com um canabidiol puro e, se você precisar, você usar um full espectro que tem a quantidade do THC. Tem algumas doenças neurodegenerativas, por exemplo, como a ELA, é uma doença neurodegenerativa, não é? Que eu andei lendo que a cannabis medicinal melhora muito
a questão muscular, não é isso? Ela é um pouquinho complicada, porque ela é uma doença realmente, além de grave, uma doença que não tem nenhum tipo de tratamento. Então, o uso da cannabis é mais paliativo. É bem paliativo no sentido de trabalhar, é isso que a gente estava falando, né? Qualidade de vida e tal. Sim. Mas ela é um problema seríssimo na neurologia, né? Não dá para a gente falar, vou usar cannabis para tratar ela de maneira nenhuma. Você tem estudos de cannabis em cuidados paliativos, em câncer terminal. Ia ser minha próxima pergunta. Isso, porque, por exemplo, o uso de opiáceos para tratar a dor do câncer terminal muitas vezes traz efeitos colaterais ruins. Você pode usar, hoje a Anvisa autorizou, inclusive, você tem produtos que aí são só importados mesmo, você tem produtos que são 1 para 1, ou seja, 50% de THC e 50% de canabidiol. São produtos que vão substituir, por exemplo, derivados de morfina, que são usados, né? Isso já começou a acontecer. Sim, já começou a acontecer. Né? Ainda na farmácia, você tem basicamente 2 produtos, o canabidiol isolado e o full spectrum. E as outras apresentações só nos importados. Você quer perguntar? A gente ainda tem barreiras legais em relação a cannabis, ou você acha que agora não? Não, barreiras legais da cannabis medicinal, não. Eu gostaria até de fazer um elogio, né, para a Anvisa. A Anvisa é uma estrutura que, às vezes, a gente vê críticas à Anvisa que são infundadas. A Anvisa é uma instituição seríssima, que trabalha muito, com pouco recurso. Então, assim, eles são maravilhosos. Eu participei de várias reuniões com a Anvisa e a Anvisa não está restringido. A Anvisa, ela quer sim qualidade. Por isso que eu falei, ela quer certificar, falar, olha, se vocês me apresentarem estudos adequados, a gente viu aí no caso das vacinas. Sim. Vocês têm que apresentar estudos adequados e nós autorizamos. Então, o grupo técnico lá é de primeiro mundo, primeira linha. A gente já está quase terminando, mas eu queria fazer uma pergunta. A cannabis medicinal já é usada no serviço público? Sim, aqui no estado de São Paulo foi aprovada para algumas formas de epilepsia, ainda tímidas, né? Tímidas. Nós estamos fazendo parte agora, estamos entrando no grupo de trabalho para ver se a gente consegue pelo menos aprovação para as dores crônicas, né? Sim. Também no Sistema Único de Saúde, porque por enquanto seriam só 3 formas de epilepsia: a síndrome Lennox-Gastaut, de Dravet e a esclerose tuberosa, que o governo do estado. Mas eu estou vendo muitas cidades e outros estados já aprovando para o público. Então, o acesso tem melhorado demais. Sim, imagino. Porque muitos dirigentes já estão conscientes de que isso é um bem muito grande para a população. Então, eles estão aprovando. Você tem prefeituras, você tem estados aí que garantem a utilização da cannabis medicinal para os pacientes. Então, por exemplo, para alguém que está nos ouvindo, uma mãe que não tem a condição de acessar o serviço privado, né, médico privado, e ela tem, por exemplo, um filho que tem epilepsia ou autismo, ela pode tentar acessar o serviço público? Sim, ela pode e deve, né? Claro, existem aí, muitas vezes recusa, tudo, mas sempre tem um caminho, né, para que muita gente utiliza aí os serviços gratuitos, tanto das prefeituras, do estado, quanto dos planos de saúde, né, das empresas de saúde, que também têm ajudado muito. As empresas estão bancando tratamentos aí para que as pessoas que não podem.
Interessante a gente saber dessas coisas, porque a gente às vezes tem uma visão muito distorcida, né? Acha que há muito mais barreiras legais, acha que a Anvisa dificulta. Exato. Pelo contrário, as coisas têm avançado, né, Tem doutor Rubens? avançado bem, graças a Deus. Que bom. Doutor Rubens, o senhor quer deixar algum recado para os nossos ouvintes? Olha, quero deixar um recado assim, que a cannabis medicinal ela veio para ficar, né? O professor Rafael Mettula disse que é um tesouro a ser descoberto, que eu acho que ainda nós estamos descobrindo, que as pessoas não tenham preconceito, principalmente os colegas médicos, que é uma coisa segura e é uma coisa que vai ajudar muito. As pessoas já está ajudando, as pessoas já têm esse retorno. Então, acho que é algo que precisa fazer parte do nosso dia a dia e nada melhor do que informação. Tá? Claro, não, informação de boa qualidade, não é? Porque hoje a gente tem uma quantidade de informação enorme, né? E às vezes as pessoas vão vindo aqui, ali, às vezes até confunde um pouco. Então, buscar esses canais de boas informações para fazer as escolhas, né? Com certeza. Muito obrigada, doutor Rubens. Eu é que agradeço aí. Foi muito bom, viu? Muito Aprendemos bastante. Um tempo precioso esse. E voou, viu, doutor? O arroba do doutor é @dr.rubensweinstein. E aí é o seguinte, aí na tela tá aparecendo porque a gente fala Weinstein, mas tem os 2 J's ali. Então tá aparecendo para você que tá assistindo o vídeo, né? Para seguir certinho, pesquisar direito lá no Instagram, né? Doutor, obrigado realmente pelo papo, pela informação. Acho que foi bem... Acho que até pra gente mesmo, né, Brenda? Não, que ele também tinha uma visão que ainda estava... eu atendo no consultório, já atendi crianças e adolescentes, né? Durante muito tempo eu sou psicoterapeuta e eu tenho visto cada vez mais as pessoas trazerem indicações médicas da cannabis medicinal. E isso é uma variedade, né? E disso. Na Associação Pan-Americana nós temos o setor de psicologia. Ah, que interessante. Nós ampliamos para todas, né, para toda a comunidade. Mas vocês ampliaram no sentido Nós temos um diretor da área de psicologia. Mas com cursos, com palestras. Com palestras. Interessante. Quer dizer que na área da psicologia a gente pode fazer um curso. Deve fazer um curso e tal. Estamos lá muito interessante. Divulgando bastante para os veterinários, para os dentistas. Os dentistas já podem prescrever, né? Sim, oficialmente. Sim. Então, assim, para nós a gente está abraçando todo mundo. Que bom. Isso. Bom saber, doutor Rubens. Muito obrigada, viu? Obrigado, doutor. Obrigado, doutora. A gente se encontra na semana que vem com outros episódios, outros temas, sempre buscando aqui esclarecer e fazer pensar, né? Então, até semana que vem. Semana que vem.